Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians aqui no Jogo Aberto. A Renata Fã e o Ronaldo Giovanelli trouxeram as últimas atualizações do Timão, que já se prepara para enfrentar o Lanterna fora de casa no final de semana. Teremos também algumas atualizações do DM em relação também ao name rights da Neoquímica Arena. O vídeo de hoje tá bem legal, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora, a bola da vez é o Garro, que teve uma lesão constatada na panturrilha e vai ficar de molho umas semaninhas, Ronaldão. Ah, meu Deus do céu, não temos sossego mais na vida. Não temos mais sossego. Da tranquilidade de um cafezinho até a agitação comandada por um líder. O ambiente do estádio está muito frio. Nós é que temos que botar calor em tudo isso. Nós é que temos que botar atitude em tudo isso. É a nossa vontade que vai definir o jogo. O Corinthians vem criando os seus líderes no vestiário. O essa camisa tem que ganhar, então para ganhar o jogo. Independente da onde, independente do adversário. Tem que ser igual o Gustavo falando, ó. Quem tá vestindo essa camisa não tem que se contentar com apenas algumas vitórias, não. Só que pra isso, na hora que o cara tiver a bola, a gente tem que ter muita vontade e tesão pra pressionar os caras. Porque aí a gente faz nosso jogo. E até quem não entra em campo, entra na dança. O professor começou com você, segue o plano. Vamos para certo, não toma gol, equilibrado. A tática vem dando certo. Com a vitória sobre o Fluminense no último domingo, o Timão, sob o comando de Dorival Júnior, chegou à sua segunda sequência de 5 jogos sem perder. Se vencer ou empatar com o Sport no domingo, o treinador chega à sua melhor marca no clube. Não vamos perder a nossa preparação. Quando eu falo preparação, é concentração. Porque a sequência ela é muito perigosa pra gente e nós não podemos dar chance para que a gente volte a ter aquela situação que nós estávamos. A gente vai ter um tempo pra gente focar no brasileiro, pra gente almejar coisas grandes. Agora, neste momento, o que preocupa Dorival Júnior é a situação de Rodrigo Garro. No sábado, ele sentiu no aquecimento e ficou de fora da vitória contra o Fluminense. Em nota, o Corinthians confirmou lesão de grau 2 na panturrilha direita. Esse tipo de problema tem recuperação mínima de 1 mês. Em 2025, o Garro ficou de fora de 27 dos 55 jogos do Timão. E agora, esse número vai aumentar. É difícil, mensurador é muito difícil, não tem como fazê-lo. Mas a nossa preocupação com ele é grande, tanto é que nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja maior parte do tempo em campo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente, ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. Falando em administrar, Dorival Júnior não terá contra o Sport o atacante Guinegão, que vem sendo o destaque do time nos últimos jogos. Falando em administrar, fora contra o Fluminense por conta de um edema na coxa direita. Sentido no jogo com o Atlético Paranaense, Memphis Depay teria ficado irritado com a comissão técnica por ter sido titular contra o Furacão, voltando da seleção holandesa na data FIFA. Ele até postou uma foto com o antigo fisioterapeuta do clube, que faz parte da comissão técnica de Ramon Dias, dizendo: "Você faz falta, irmão." Depois de vencer o Fluminense por 1-0 no Maracanã, o Corinthians se afastou da parte de baixo da tabela, pulou para a 9ª colocação. Nesta segunda-feira, o técnico Dorival Júnior deu folga para a equipe, até porque o time só volta a campo no domingo para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. Nesta semana livre, Dorival vai tentar recuperar alguns jogadores. E aguardando aí a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo, se Deus quiser, até mais 2 ou 3 rodadas. É tudo que nós queremos, a exceção talvez do Carrídio, mas que tenhamos todos os jogadores aí em condições e que a gente possa fazer as opções pelos melhores atletas em campo. Todos sabem que nós temos um elenco enxuto, um elenco que nós não temos tantas opções como a maioria das equipes. Nós estamos hoje aí com 6 ou 7 jogadores entregues ao departamento médico ou com um cartão, sem condições de poderem atuar. Para o jogo seguinte, já perdemos mais 2, que seriam, nesse momento, Garro,
e o Guinegão. Então nós temos que conviver com esse tipo de situação e é o que nós temos feito. O Rodrigo Garro, por exemplo, sentiu um desconforto na panturrilha antes do duelo contra o tricolor carioca lá no Maracanã. Foi cortado da lista. Nesta segunda ele passou por exames e foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Já iniciou o processo de fisioterapia no clube. O Corinthians não costuma ali divulgar o tempo de retorno dos seus jogadores, mas como é uma lesão grau 2, tudo indica que ele vai ficar fora por pelo menos 4 semanas. É bom lembrar que o Garro sofre frequentemente com dores também no joelho. Outro desfalque certo é o do centroavante Guinegão. Ele está suspenso. Nos últimos 6 jogos foi titular e marcou 4 gols. De qualquer forma, Yuri Alberto vem recuperando aí o ritmo de jogo, então deve começar como titular. A expectativa é também contar com alguns retornos, como o Memphis Depay, que sofreu um edema na coxa na última semana. Martínez, Ranieri e Charles, que também estão com problemas no departamento médico, podem voltar a treinar com o grupo. Em relação ao holandês, há informação nos bastidores que o jogador teria ficado insatisfeito em voltar rápido a jogar após a data FIFA. Lembrando que o Memphis Depay estava com a seleção da Holanda, pegou ali um voo de cerca de 11, 12 horas até o Brasil para poder estar apto para a partida contra o Atlético Paranaense, segundo jogo das quartas de final do torneio em Itaquera. No meio de tantas lesões, o Corinthians recontratou o fisioterapeuta Alex Cabreira, que foi demitido durante o processo de impeachment de Augusto Melo. O profissional é visto como de confiança dos jogadores. Enquanto o Corinthians se prepara dentro de campo, fora dele existe uma movimentação importante que pode impactar diretamente o futuro financeiro do clube. Nos últimos dias, uma informação ganhou força, revelada pelo apresentador Neto, de que o Timão tem atualmente 3 propostas concretas na mesa para negociar os naming rights da Neoquímica Arena. O contrato atual com a Neoquímica está na reta final e a diretoria já analisa com cuidado qual dessas propostas pode ser a mais vantajosa para o clube. A expectativa é de que a nova negociação injete um valor significativo nos cofres alvinegros, trazendo um alívio tão necessário neste momento de dificuldades financeiras. Atualmente, o Corinthians enfrenta problemas sérios com o transfer ban, que impede o clube de registrar novos jogadores até que algumas pendências financeiras sejam quitadas. Entre elas está a dívida com o Santos Laguna, envolvendo a contratação do zagueiro Félix Torres, situação que vem sendo acompanhada de perto pela Fiel, já cansada de notícias negativas sobre a gestão financeira do clube. Caso o Corinthians consiga fechar uma dessas propostas, parte desse dinheiro pode ser usado para pagar dívidas imediatas, regularizar pendências com clubes e, consequentemente, liberar o Timão no mercado da bola, permitindo novas contratações e a inscrição de reforços estratégicos que o técnico Dorival Júnior pediu desde a sua chegada. Ainda não há uma data exata para o anúncio oficial, mas fontes internas indicam que a diretoria trabalha para definir o novo acordo até o fim deste ano, para que em 2025 o estádio já estampe o nome de uma nova parceira. Essa mudança não é apenas simbólica, ela pode marcar o início de uma nova fase financeira para o Corinthians, trazendo fôlego para quitar dívidas antigas e, quem sabe, devolver ao torcedor a esperança de um clube mais forte dentro e fora de campo. A pergunta que fica é: qual empresa será a nova detentora do nome do estádio corintiano? E mais importante, será que essa parceria será suficiente para recolocar o Corinthians no caminho da estabilidade financeira? Algumas opções na base. O Dieguinho, que acho que está mais pronto, que entrou até em alguns jogos já do profissional mais pelo lado do que por dentro, mas ele na base jogava por dentro e é um jogador de uma qualidade técnica muito boa, inclusive fazendo essa função, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20. E o Gui Amorim. O Gui Amorim foi inscrito no Brasileirão semana passada, teve o seu contrato renovado, né, diante de toda aquela leva de jogadores da base que tiveram valorizações salariais, aumento de multa e tudo mais. O Gui Amorim, ele ainda não conseguiu jogar muito no Sub-20. No Sub-17, ele é rei. Ele tem, assim,
números muito positivos, o Gui Amorim. Só que o Gui Amorim recém começou a trabalhar com o profissional. Acho que ele está numa fila, né? Eu sei que às vezes quando o moleque é diferente, né, e o treinador tem que observar isso, às vezes a oportunidade não escolhe hora, mas eu acho que ele está numa escala ainda abaixo. O Dieguinho talvez fosse esse cara, mas também a responsa é muito grande. Então, inicialmente, ele deve ir com o Vitinho e colocar o Dieguinho né, durante os jogos para ver se ele consegue dar conta do recado. É muito difícil, cara. Muito difícil. Quando você corrige um lado, quando você corrige uma ponta, perdi um cara aqui, fixei esse cara aqui, tal. Então, ele começa a ganhar sequência, que é o caso do Guinegão, por exemplo, né, que pegou a oportunidade na ausência do Yuri, na ausência do Memphis, foi lá, entrou e deu conta. Aí, beleza, resolvi essa parte. Aí você pede o Rodrigo Garro. Putz, cara. Que já tem o problema da tendinopatia patelar, que iria começar a descansar em alguns jogos. Ele iria para o banco de reservas contra o Fluminense, sentiu no aquecimento, e aí depois de um exame teve detectada a lesão configurada na panturrilha, que é um outro problema. Então ele vai ficar um mês tratando aí para poder voltar a vestir a camisa do Corinthians. Que loucura, que fase. Eu queria falar com vocês também, antes de encerrar esse vídeo, sobre os números de Dorival Júnior em relação ao técnico Ramon Dias. Porque Dorival completou o seu 26º jogo, falei aqui, né? 26 jogos sob comando de Dorival Júnior no Corinthians em 2025. O mesmo número de jogos de Ramon Dias comandando o Corinthians em 2025. O Ramon tem mais jogos porque ele começou no passado. Mas em 2025, o Ramon fez 26 jogos. Em 2025, Dorival Júnior até aqui fez 26 jogos. E na comparação trazida pelo portal Meu Timão, que eu estava acompanhando aqui, e por isso eu resolvi trazer esses dados para vocês, eu achei curioso. Uma informação aqui me chamou a atenção. Eu vou falar para vocês. O Dorival, ele conquistou 44 pontos nesses 26 jogos, com um aproveitamento de 56,41%. Ele teve 12 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Fez 28 gols e levou 20, tá? O Ramon, ele tem 25 jogos comandando o Corinthians em 2025, porque um foi comandado pelo Emiliano Dias, mas eu vou botar no pacote aqui, né? O Emiliano comandou a derrota para o Palmeiras por 2-0 pelo Brasileiro, porque o Ramon estava suspenso. De qualquer forma, como nesse único jogo o Corinthians não conseguiu absolutamente nada, né? Perdeu, tomou 2 gols, aquela coisa toda. Nos números do Ramon, e com a comissão técnica completando 26 jogos em 2025, o Ramon fez 49 pontos, então 5 a mais do que o Dorival, nesses mesmos 26 jogos. Ele tem um aproveitamento de 65,33%, 14 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Fez 37 gols e levou 26. E ainda tem o título paulista no meio disso tudo. Qual foi o dado que me chamou a atenção, se também chamou a atenção de vocês? O Corinthians de Dorival Júnior toma muito menos gols. Muito menos gols. A média é 0,77 por jogo. A média de Ramon era 1,04. Era de mais de 1 gol por jogo. A de Dorival pode parecer pouco, mas não é. É de menos de 1 gol por jogo. O time do Dorival passa muitos jogos sem ser vazado. E isso é inegável, gente. Isso, o número está nos mostrando algo que a gente está vendo. O Dorival Júnior ajustou a defesa, que não envolvem apenas os zagueiros. Envolve também a proteção, os laterais, o sistema, a estrutura, não sofrer tanto, porque o goleiro era o mesmo, por exemplo. E os zagueiros também eram os mesmos, que eram muito criticados na gestão de Ramon. Que eu acho que fez coisas boas, tem o título paulista, tinha um jeito de jogar que a gente podia discordar em algum momento, mas você via uma cara. Foi uma comissão técnica que trouxe êxito para o clube, né? O título paulista, a sequência do ano passado, a classificação para Libertadores, a recuperação do Brasileiro, a sinergia que eles criaram, né, com a torcida. Então, assim, tudo isso é louvável. Estou falando aqui de um dado específico. Eles tinham um problema defensivo que eles não conseguiam corrigir, e o Dorival conseguiu corrigir. É verdade também que eles têm uma média maior de gols feitos, de mais de 1 gol por jogo. De 1,48 por jogo, quase 1,5 gol por jogo. O Dorival é 1,08 por jogo. Então uma média um pouquinho superior a 1 gol por partida, a do Dorival.
A do Ramon Dias é 1,5 gol por jogo, por partida. A diferença também é pequena, mas assim, no cômputo geral, você consegue ter uma ideia de que a média de gols feitos ela é maior. Mas o que mais me impressiona é o número defensivo. Porque se você passa muitos jogos sem tomar gol, você está muito mais próximo da vitória, né? Acho que isso é meio básico, inclusive. É curioso, porque o número mostrou exatamente aquilo que a gente estava vendo. E também é preciso dizer que os jogos que Ramon e Emiliano Dias pegaram no Corinthians esse ano, eles foram de boa parte no Campeonato Paulista, onde o nível técnico é, apesar de competitivo, um pouco menor em relação ao que Dorival pegou, com Brasileiro, Copa do Brasil e também Sul-Americana. Então, assim, tem um nível de dificuldade aí do Dorival um pouco a mais. E esses números defensivos que são muito interessantes, na minha opinião. Você ainda tem saudade de Ramon e Emiliano Dias? Está satisfeito com o Dorival Júnior? Acho que ele começou a encontrar, eu ia dizer encontrar o time impossível, né? Porque ele perde um jogador por rodada, por lesão. Mas começou a consolidar o seu trabalho, mais do que no desempenho, agora em resultados, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil, se recuperando no Brasileiro, ganhando jogos importantes, como foi esse diante do Fluminense fora de casa, e encontrando soluções onde praticamente não existia, né? Na base, em jogadores recuperados, em inventividades, né? Seja no esquema tático, né? Com 3 zagueiros, ele está dando os pulos dele, o Dorival Júnior, e está conseguindo solucionar problemas bem complicados assim nesse momento do clube. Isso sem falar no entorno, com o problema político, financeiro, administrativo, que ele está conseguindo blindar para levar dentro de campo o melhor Corinthians possível dentro do cenário atual. O que vocês estão achando do trabalho do Dorival? E o que mais você tem a dizer? E quem deve ser o substituto do Garro? Que notícia ruim, hein? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Tô te esperando. Eu volto na próxima. Tchau. Que loucura. Eu fico impressionado, cara. Todo dia tem uma notícia de um machucado. E por uma lesão diferente, por um problema diferente, o Corinthians está preenchendo o bingo das lesões. E com seus principais jogadores. Que loucura. O Dorival Júnior, ele não consegue ter o trio GYM, né? O trio Jim, o trio Garro, Yuri e Memphis, por uma sequência de jogos. Ele não consegue. Ele teve em 2 jogos, gente. Gente, isso é surreal. O Dorival Júnior completou 26 jogos no comando do Corinthians. 26 jogos. Ele teve o seu ataque titular, o seu trio ofensivo, em apenas 2 partidas. Quando ele venceu o Palmeiras 2 vezes e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Que loucura. Para as semifinais? Não, para as quartas de final. Nas quartas ele pegou o Atlético Paranaense. Mas, poxa, era um derby inédito de Copa do Brasil e somente ali, naquele momento, naqueles 2 jogos, eles jogaram antes com o Ramon ainda esse ano. Inclusive, estavam com um bom aproveitamento, foram campeões paulistas. O Garro também se ausentou boa parte do Paulistão, vocês vão lembrar. E tiveram uma derrota só. Aliás, ainda assim, é a única derrota do ano com os 3 em campo. Mas o Dorival teve os 3 apenas em 2 jogos. Ele não consegue. Quando ele teve o Garro e o Memphis, o Yuri teve que fazer uma cirurgia de hérnia. Quando ele teve o Yuri e o Garro, o Memphis machucou. Quando ele tem a volta do Yuri e perde o Memphis, ele perde agora o Garro também. Rodrigo Garro teve detectado uma lesão na panturrilha de grau 2, o que significa um jogador, na média, fora de combate de 3 a 4 semanas. Então, para ele voltar a jogar, pode ser cerca de 1 mês. E existe uma previsão que ele perca pelo menos 4 jogos. Numa sequência é difícil, viu? Porque o Sport agora, depois o Flamengo, o Inter e o Mirassol. São times bem complicados. E o Corinthians não tem mais um substituto para Rodrigo Garro. Vai ter que encontrar uma solução, mais uma, o técnico Dorival Júnior. E a lesão do Garro, ela aumenta uma lista de lesões
que vai do André Carrilho, que é uma lesão de ligamento cruzado, que é do Memphis, que é uma lesão na posterior, do Ranieri, que também é uma lesão na posterior, do José Martinez, que já tinha fraturado a mão, mas que está com trauma no tornozelo, do Charles, que está com dores no joelho, tem mais, o Bahia aqui, edema no tornozelo esquerdo, que é o menino da base. Esses jogadores, né, até onde eu lembro e é o que eu tenho na lista aqui, são os que estão fora por lesão. Só que muitos titulares, né? Muitos titulares. O Yuri tá voltando agora. O Mateuzinho chegou a se ausentar um período, também voltou. Cara, impressionante. E o Dorival tá tendo que se virar com o que tem, mesmo sem o clube ter podido contratar na janela de transferências, com exceção do Vitinho. E um substituto para o Rodrigo Garro seria o Igor Coronado, que já foi embora, todos sabem. E também não conseguiu, né, dar conta do recado, muitas vezes quando precisou, inclusive, substituir o Rodrigo Garro. No Paulista ele teve uma boa sequência, mas não conseguiu também se afirmar como uma peça fundamental, embora a qualidade a gente saiba que ele tem, e ano passado ele tenha sido importante também em alguns jogos. Você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, assim você informa pro YouTube que você se informou do Corinthians aqui nesse canal. Dá essa moral aí pra gente, curte aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Bora fazer desse canal uma verdadeira nação corintiana, beleza? Agradeço demais. Cara, a gente só escuta história de name rights parece que só fica no campo da especulação e nunca vem pro campo da execução, né? O que de fato concretizou, né? Então, assim, pessoal, é lógico, envolve muito valores, né? E aí tem a questão da Neoquímica Arena. Por mim, seria muito bom se o grupo Pharma, lá, eu não sei o nome direito, bancasse e continuasse com a Neoquímica Arena, porque já pegou, né? Neoquímica Arena. Então, trocar isso agora no meio do caminho, tudo bem que é uma questão um pouco relevante, só uma opinião, acho que não mudaria muita coisa. Mas, sei lá, vamos supor, só um exemplo, que troca pra, Betano Arena. Aí até pegar, né? Vai jogar onde? Betano Arena. Já ficou Neoquímica Arena, né? Então acho que seria muito bom se os caras conseguissem chegar até perto. E também eu não sei como é que é. Negócio de casa de aposta é muito novo. Então eu não sei até onde isso vai, até onde isso vai estourar, até onde isso pode dar problema. Você pegar uma empresa que tem muito mais credibilidade, uma empresa que tem muito mais nome e tempo no mercado, eu acho que seria uma estratégia mais confiável e sólida a longo prazo, né? Mas é isso, fiel. O Corinthians descansa assim, se prepara essa semana com 1 ou 2 dias de descanso para enfrentar o Lanterna do campeonato na próxima rodada, que é no próximo final de semana. Tem tudo pra gente conseguir os 3 pontos fora de casa, né? Tem a questão da preocupação aí do Memphis, do Garro, mas é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, chegou até aqui, por favor, mano, dá essa moral, se inscreve aí, curte o vídeo, tá? Assim, eu trago notícias do Corinthians aqui todo dia, pós, pré-jogo, contratação, especulação, tudo de Corinthians é aqui no canal Roxinho. Nós somos roxos pelo Corinthians aqui no Nação Corintiana. Um forte abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!